Olá, bem-vindo, bem-vinda. É um gosto saber que estás desse lado. Ando há muito tempo a pensar que precisamos de um novo dicionário da fé. Te recordas, no Salmo 27, falámos sobre a importância das palavras, da palavra e também dos silêncios. Mas há palavras a que temos de abrir as nossas portas, porque escondem uma história, uma cultura, uma experiência que precisa de ser revisitada. Poucas coisas se gastam tanto como as palavras. E ao mesmo tempo, poucas coisas duram tanto. As palavras com as quais se pensa e se diz a fé e a revelação bíblica sofrem alterações muito profundas com o tempo. Umas ganham outro significado, outras perdem-no completamente lá para trás e depois é um perigo continuar a usá-las. A própria Bíblia não é a palavra de Deus encadernada. Ela é fruto do seu tempo, da sua cultura. Não temos a palavra de Deus em estado puro. Nem a Bíblia é um livro de receitas prontas. Não basta ler a Bíblia como quem lê um romance ou uma folha de um jornal. Lembro o episódio nos Atos dos Apóstolos em que o eunuco lia uma passagem do profeta Isaías e Filipe lhe pergunta se entendia o que estava a ler. E nós entendemos o que lemos ou inventamos? Para entendermos a palavra, precisamos de conhecer a cultura em que ela foi escrita. Ela foi escrita num tempo específico para pessoas concretas. Precisamos que nos descodifiquem as palavras e os significados. Uma coisa dita fora do seu tempo e da sua cultura pode ser incompreensível ou até interpretada de forma errada e contraditória. Por outro lado, é com elas, as palavras, que se faz a história e a transmissão da fé. A linguagem da fé não se inventa em cada geração. Essa seria a maneira mais rápida de perdermos o filão bíblico que nos leva até ao Deus de Israel e o filão apostólico que nos leva até Jesus de Nazaré. Com o dispersar da Igreja primitiva da Palestina e do contexto judaico dentro do Império Romano, ainda que em colónias fora da Palestina, perdeu-se progressivamente o contacto com a Escritura e com a cultura que lhe tinha dado origem e a interpreta bem. Muito rapidamente, num período curtíssimo de 2 séculos, segundo e quarto, o mistério de Cristo começou a ser refletido e dito segundo o pensamento filosófico grego e não segundo a modividência bíblica. A par disto, foi acontecendo um processo de cristianização do Império que levou ao desligar das comunidades, com o consequente fim dos ministérios comunitários. Começa-se a tornar a fé algo que depende de sacerdotes, ou seja, o surgimento de uma classe dentro da Igreja a quem era entregue o chamado depósito da fé. Acabando a participação do pensar e dizer comunitário da fé, este fica cada vez mais longe dos crentes, que passam a ter cada vez mais o lugar de praticantes, e a quem se chama leigos. A teologia passa a ser a ciência de peritos, uma coisa complicada e mais preocupada em disputas filosóficas do que em arranjar maneira de aprofundar e anunciar a boa notícia de Jesus de Nazaré como Cristo e Deus conosco. Uns são os que ensinam, os outros, os ignorantes, têm que aprender, calar e cumprir. As palavras são essenciais para dizer o mistério da fé, mas sem as entendermos bem, não chegamos ao centro da revelação bíblica. Continuamos a utilizar palavras que surgiram num tempo e cultura, mas hoje já não servem. O Papa Francisco tem falado tanto acerca disto. Agora é preciso passar das palavras à mudança, à alteração efetiva. Entendê-las bem exige que ultrapassemos as interpretações muito desviadas que, na maior parte dos casos, as pessoas lhes associam. O que serve para dizer uma realidade num determinado tempo e lugar acaba sempre por não dar noutro. Por fidelidade, é preciso aprofundar, compreender e recriar, porque o Evangelho tem sempre que ser dito de novo. Porque Deus continua hoje a ser o Deus que libertou os nossos pais do Egito e foi apresentado no livro do Êxodo desta maneira deliciosa. Os israelitas, gemendo sobre o peso da escravidão, gritaram. E do fundo dessa servidão, o seu grito subiu até Deus. E Deus ouviu os seus gemidos. E Deus lembrou-se da aliança que tinha feito com Abraão, Isaque e Jacó. E Deus viu os israelitas e Deus deu-se a conhecer. Encontras esta passagem no livro do Êxodo,
no capítulo 2, versículos 23 e 24. E Deus deu-se a conhecer. E se continuarmos a ler este livro, perceberemos logo que o dar-se a conhecer de Deus é radicalmente libertador. É por isso que evangelizar é necessário, porque é um instrumento deste Deus que se dá a conhecer e, por isso, faz parte da sua ação libertadora no seio da história. É preciso o novo dicionário da fé, como se precisássemos de nos reunir de vez em quando e nos sentássemos em comunidade para aprendermos de novo o significado das palavras que sempre usamos. Novas maneiras de compreender as palavras de sempre. Novas maneiras de pensar e dizer a fé. Para que a vida exploda nas páginas de todas as Bíblias e Deus seja cada vez mais tudo em todos, como sonhava o apóstolo Paulo. Até que o conhecimento de Deus inunda a terra, como as águas preenchem os oceanos. É o conhecimento que nos liberta. A ignorância gera medo e fanatismo. Deus quer-nos livres. Deus dá-se a conhecer para nos libertar. A prisão que Ele tem conosco é uma pertença, fruto de uma relação filial. Deuses, dai tudo ao Senhor, a glória, o nome e a honra. Dai tudo ao Senhor. Dai ao Senhor a glória do nome que é só dele. Inclinai-vos diante do Senhor, no átrio da sua morada. A voz do Senhor domina as águas. O Deus glorioso faz ecoar o seu trovão. O Senhor move-se sobre a vastidão das águas. A voz do Senhor é potente. A voz do Senhor é cheia de vigor. A voz do Senhor quebra os cedros, retorce cedros do Líbano e faz o Líbano saltar como se fosse um vitelo. Põe o monte Hermão aos pulos como um bezerro. A voz do Senhor dá faísca. A voz do Senhor faz estremecer o deserto. O Senhor abana o deserto de Kadesh. A voz do Senhor verga os carvalhos e despe uma floresta. E na sua morada todos exultam: glória, glória! O Senhor senta-se num trono e não afunda num dilúvio. O Senhor está sentado como Rei eterno. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa o seu povo com a paz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que o Deus Todo-Amoroso nos abençoe e faça nós uma bênção para os outros, em nome dele, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fica bem, foi um gosto, obrigado por estares aí, um abraço, até já.